Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Dia 29 de dezembro. Vai que vai. Bom dia, Mauro. Bom dia, Carol. Pessoal firme no Dharma. Dia, Carolina. Acordou? Como é que vão? Bom dia, Isis do Bloco, ó, duas do Rio, um de Garopaba. Bom dia, Conceição, lá de São Paulo. O Dharma M, né? Dharma M porque a frequência vai mais longe. Se fosse FM ia pegar aqui, ó, na voltinha só. Carol conhece aqui, só em Bom Retiro, só na volta. Essa é a Nina Becker, Coisas de Mulher. Bom dia, Ângela. Cadê? É legal essa nova MPB, hein? Bom dia, Odete. Bom dia, Paulinha. Eliana. Eu só tô chulhando a... Bom dia, Ana Tereza. A Serena viu alguma coisa ali dentro e ela tá acesa. Tá ali na postura. Olhem só a postura. Algum movimento ela viu. Então, bom dia para vocês. Vamos ver o que ela viu ali. Tem algo ali. Ali tá mil. E as outras duas ali assim, ó. Olha só. Olha lá. Estão vendo? Nem bola. É isso aí. Vamos começar o nosso Dharma? Tirar aqui a Nina Becker, Coisas de Mulher. Então hoje é... Bom dia, Rossana. Hoje é quinta-feira. Deixa eu lá ver o que ela viu. Porque às vezes entra um... você sabe, né? Entrou um porco-espinho esses dias aqui no terreno, elas pegaram. Daí se encheram de espinho, tivemos que levar no veterinário e tudo mais. E depois entrou um lagarto, porque tem um mato ali, né? Colado, assim, a 5 metros é um mato do parque municipal. E aí vem a bicharada pra cá, eu tenho que cuidar. Tem tela, tudo, mas eles passam. E elas atacam, né? E eu não quero, porque elas aumentam o karma delas, só piora o karma delas, eu já disse pra elas isso. Enfim, então eu tenho que cuidar. Então hoje é quinta-feira, daqui a pouquinho a Fabiola faz uma meditação com vocês no Meet. Quem quiser entrar no Meet ali com a gente na comunidade, fique à vontade. A gente está finalizando o ano, mas ano que vem já tem várias coisas aí programadas. Então hoje às 7h30, mais ou menos. São 15 minutos de prática de meditação. À tardinha, hoje às 17 horas, quem quiser experimentar, tem yoga presencial, tá? E online. Mas o presencial aqui eu farei. Tem mais um pessoal que faz. Quem quiser experimentar, eu quero ir hoje. Vamos lá, bora lá fazer. Com a Amanda, tá bem? Amanda Yogni. E nós estamos aqui, finalizando esse livro, O Poder de uma Pergunta Aberta, O Caminho do Buda para a Liberdade, Elizabeth Nangel. E ontem, vocês lembram que eu falei, né, sobre o livro O Guru Bebe Cachaça? Então, tá aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Olhem a capinha dele. Tá bem? Dzongdzar. Jamyang Khyentse Rinpoche, esse mestre, né, foi reconhecido, né, como uma encarnação. Ele é uma figura. Quem gosta de cinema, ele participou daquele O Pequeno Buda, ele ajudou no roteiro, ele tem vários filmes dele assim que ele fez, né, que ele produziu. Ele é uma figuraça, assim, ele é totalmente disruptivo. Se vocês querem um mestre que vocês vão seguir e que vão se apavorar, assim, é esse, tá? Então, o que está aí na atualidade, ele acho que ele é mais novo do que eu, é extremamente inteligente, é maravilhoso, os livros dele são sensacionais, assim, eu adoro, porque ele vai contra a corrente, assim, sabe? De que a gente imagina sobre um mestre. Bom dia, Rossana Simões. Mas esse livro aqui, sobre devoção ao professor, ele é muito do Vajrayana, então não é um livro que eu leria aqui para vocês, porque não vai fazer sentido, tá? É mais para quem quiser, eu quero saber um pouco mais como é que funciona a devoção ao professor, e além de ser um livro lindo.
Ele é muito artístico, ele é um artista, né? Então tem muitas figuras dentro assim de fotografias que são fotografias impressionistas, eu acredito, né? Mas é lindo, um livro lindo, tá bem? O Guru Bebe Cachaça, editora Macara. A Rosalie escreveu: bom dia, Andréia. Escreveu: adoro ele. Tem um vídeo no YouTube de uma palestra sobre relacionamentos. Ó, dica da Rosalie: relacionamentos é imperdível. Ele é impressionante, assim, tem vários livros dele. Então vamos lá, vamos para o nosso livrinho aqui. Editora Lúcida Letra. Nosso libreto, que é pequenininho. Ontem nós paramos aqui na página 158. Gancho e argola. Os textos Vajrayana algumas vezes descrevem o relacionamento entre professor e aluno por meio de analogia do gancho e da argola. Agora eu lembrei de mais uma coisa. Quem quiser, é muito legal sobre Dzongzar. Tá? Olhem como é que se escreve ali. Tá? Dzongzar Khyentse Rinpoche. Tem uma biografia no site do Brasil dele. Alguém me lembra aí, Ana Tereza? Quem é mais da Mauro, talvez vai saber, talvez a Rosalie. Ou quem mais, sei lá. Eu não me lembro o nome do site. Siddharthas Net. Siddharthas Net, acho que é esse o nome do site dele, brasileiro. Aí tem a biografia dele, já traduzida para o português. Ele vai colocando, faz anos que ele coloca um capítulo da biografia. Então tem uns 20 capítulos, eu li todos já. E ele vai colocando assim, a cada... Onde ele está no mundo, ele escreve um capítulo, publica em inglês, o pessoal aqui do Brasil faz a tradução, e publicam aqui no site Siddharthas Net, se não me engano, a biografia dele. É muito legal. Ele conta as histórias dele na época lá no Butão. É muito incrível. Nascido na Artemísia. Esse é o nome da biografia dele. Tá? Nascido na Artemísia. Aos pouquinhos vai vindo a memória. Assim. Minha memória funciona assim. Eu vou fazendo ganchos. Nascido na Artemísia. Leiam, é muito legal. E está ali disponível. Os textos Vajrayana algumas vezes descrevem o relacionamento entre professor e aluno por meio da analogia do gancho e da argola. Essa metáfora começa a problematizar a ideia de algo objetificado como perfeito ao elucidar a relação interdependente entre professor e aluno. A analogia sugere que se o gancho se refere à habilidade do professor em pegar na mão do aluno para poder guiá-lo até a iluminação, nós, como alunos, precisamos nos tornar argolas. E o que significa se tornar argola? Legal essa analogia, né? O exemplo mais ilustre de argola foi o próprio Buda. E isso é interessante porque o Buda nunca teve um professor budista. Mas, quando falamos sobre se tornar uma argola, estamos falando de começar a ter a atitude, a visão e o espírito de que um praticante precisa para poder despertar. E isto o Buda tinha de sobra. O Buda nos ensinou que a liberação se apoia na compreensão dos desafios humanos básicos. Não há nada místico na liberação, e de fato ele nos demonstrou como chegar lá. Observamos o Buda olhar profundamente para dentro das causas e condições do sofrimento, em vez de dar as costas para eles. Nós discutimos sobre sua insatisfação com o mundo das coisas e como ele foi tomado pelo desejo de encontrar uma resposta para a condição humana. E vimos como sua insatisfação e sua ânsia pela verdade o mantiveram acordado e o guiaram para a iluminação. Tudo isso ilustra o espírito da prática, a prática de tornar-se uma argola. Entenderam? Então, tem muitas vezes a gente comentando, continuando sobre ontem, né, sobre essa questão do instrutor e do aluno, né? Tem muitos alunos, aquela ideia do pote, né? Tem muitos alunos que chegam, bom dia, aloha, que chegam com o pote cheio, assim, sabe? Para as aulas ou para uma palestra. Bom dia, Karim. E isso é muito ruim, né? Muito ruim para o professor, muito ruim para o aluno, porque ele não vai aprender. E tu vê nitidamente, assim, quando o aluno está querendo confrontar, sabe? Já vi muito isso nas minhas aulas, já vi muito isso com lamas, né? De uma pessoa chegar e confrontar o lama. Uma perda de tempo total, porque
Não é que o ser que está ali na frente, eu estou sentado na minha almofadinha ali, o lama está sentado lá, não estou me comparando ao lama, é óbvio, mas cada um no seu lugar, estão passando os ensinamentos da forma como compreendem, no nível em que estão, mas não é que sejam donos da verdade, mas naquele momento, sobre aquele assunto, sobre determinado tópico, naquele ponto, até onde a gente consegue ir, aquele ser que está ali tem uma caminhada maior, tem uma compreensão maior. E nem sempre aquilo que a gente está passando é toda a nossa compreensão. Não, nem sempre não, nunca é toda a nossa compreensão. É apenas uma compreensão de um ponto específico para passar onde cabe naquele lugar, daquele ensinamento para aquele grupo de pessoas. Bom dia, Carol. E aí tem aquele confronto. É bom que confrontem, mas quando a pessoa confronta com um pote cheio, não serve para nada, porque nem o professor nem o aluno aprendem. Então, se vocês forem para algum lugar, bom dia, Lucelena, forem para algum lugar e vocês forem ter uma palestra de alguém, vão com o pote vazio. Vou para aprender, sabe? Chegar lá mesmo que eu não concorde. Né? Muitas vezes eu já fui para palestra e disse, não concordo com metade das coisas que estão dizendo. E está tudo bem. Está tudo bem. Então, como é que eu vou me transformar em argola, né? Deixa que aquele gancho venha e te propicie esse pegar, assim, né? Esse te tirar desse teu lugar, assim. Mas já vi pessoas virem assim e não absorverem nada, porque estão totalmente fechadas, né? Faz sentido isso para vocês? Se você me perguntasse o que me comove mais em meu professor, eu diria sua honestidade, coragem e profunda insatisfação com o eu e todos os seus quero isso, não quero aquilo. A desilusão com o mundo das coisas traz um pouco de tristeza, um pouco de desconfiança. E algumas vezes eu pude vê-lo lutando com isso. Muito frequentemente consideramos essa qualidade humana como uma fraqueza ou uma falha. Mas, na verdade, ser plenamente humano demanda coragem. A coragem de encarar a vida em vez de viver na fantasia. E muitas vezes também, gente, quando vocês forem para uma palestra, ou para um curso, ou para uma jornada, ou para um retiro, não necessariamente budista, mas de alguma forma uma construção assim, né, mais de autoconhecimento, deem tempo para a construção. Deixem esse ego, esse eu que sabe, que vai ter uma resposta, que tem uma pergunta, que querem estar o tempo todo confrontando, deixem ele em casa, né? E isso é muito interessante, porque eu me confronto com isso. Eu me confrontei agora, estava num retiro em São Paulo e que muitas coisas não faziam sentido para mim, né? Mas eu esperei todo o retiro para as dúvidas irem se diluindo, porque dentro do contexto fazia sentido, fora do contexto não fazia sentido, mas dentro do contexto fazia total sentido o que estava acontecendo. E isso, quando a gente tem dúvidas, veja se serve isso para vocês. Quando a gente tem dúvida, esperem todo o processo terminar. Talvez as suas dúvidas sejam respondidas ao longo do processo, talvez uma manhã, num dia, em 5 dias, em 10 dias. Não tenham pressa em responder aquilo. Mantenham a dúvida, no outro dia ela é respondida, naturalmente. Porque quem está construindo a ideia ali na frente, ele está construindo uma ideia. Né? Não funciona assim. Só que as pessoas vão já... Primeira fala da pessoa, já na introdução, dizendo, nós vamos abordar os seguintes tópicos. Eu tenho uma dúvida. Não dá, né? Aí o professor, né, o lama, o instrutor, não consegue desenvolver. É uma dica que eu vejo acontecer muito, assim, essa impaciência de querer que as coisas se resolvam para chegar no lugar onde tu está, teu lugar da mente. Então aqui nós estamos falando sobre gancho e argola. Sejam ganchos e sejam argolas. É a ansiedade, né? Eu preciso saber, eu preciso ter controle de tudo. Não tem controle. O único que tem controle ali é quem está lá na frente. Mais ou menos. Ele sabe onde vai chegar, mas nem sempre vai dar certo. Se não temos o desejo de ver além do mundo do eu e de todas as suas fantasias, que papel o professor realmente teria em nossas vidas? Continuaríamos em nossa tentativa usual de criar uma aparência de segurança para nós mesmos e teríamos necessariamente de resistir a qualquer conselho ou instrução que ele tivesse para nos oferecer. Se não compartilhássemos com o professor a mesma visão de liberação da mente por meio da autorreflexão, nos sobrariam apenas 2 formas de vê-lo, e ambas iriam manter o professor a uma distância segura de nós. Ou iríamos encontrar falhas e fraquezas no professor,
Ou, de modo oposto, teríamos uma percepção do professor vivendo em um mundo totalmente diferente, uma realidade sublime e inacessível para seres como nós. Bom dia, mãe, tudo bem? Tudo certinho aí? Mas o que um professor assim poderia fazer por nós? Ele seria divino demais para que o entendêssemos. O que seria tão impressionante nesse tipo de professor? O que poderíamos aprender com uma pessoa assim? Que tipo de exemplos ele seria? Como uma pessoa assim poderia nos ajudar a trabalhar com nossos desafios humanos básicos? Sofrimento, envelhecimento, doença e morte? Então, muitas vezes colocam um professor, né, o monge, o lama, o tutor, o instrutor, seja quem for, o preceitado, em duas posições, assim, né? Numa posição distante demais, num altar muito distante, como um ser divino, ou às vezes colocam como uma pessoa, não, é uma pessoa comum, e chegam tomando para colega, assim, né? Batendo nas costas e falando bobagens, né? E mandando bandalheiras no WhatsApp e não sei o que. Cabe ao instrutor dar essa liberdade ou não, ao professor dar essa liberdade de ter essa brincadeira ou não. De qualquer forma, as duas formas o aluno sai perdendo. Uma é inatingível, a outra também. Porque de qualquer forma tu vai ver a pessoa ou como um ser divino ou como um ser comum demais e não vai aproveitar aquilo que ele tem para te dizer. Agora, se tu está aberto, basta uma palavra dessa pessoa e teu mundo se abre. Eu, por exemplo, eu não respondo. Na verdade, eu não recebo mais bandalheiras ou bobagens em WhatsApp, né? Até dos meus irmãos, quando mandava, dizia, olha, isso não, acho que tu mandou para a pessoa errada. Eu sou bem direto. Com irmão eu faço isso, pensem bem. Não, acho que tu mandou para a pessoa errada. Porque eu não vejo essas coisas. Eu não procuro, eu não mando e eu não recebo essas coisas. Então é um lugar que tu coloca assim. Isso não é um lugar de superioridade, é mostrar assim, ó, eu não vou me importar, eu não vou perder meu tempo com bobagens. E isso é muito, muito importante a gente colocar. Bom dia, Márcia. Então a gente tem que usar o nosso tempo para coisas que são mais frutíferas. Eu não me alimento com bobagens. Assim como eu não alimento meu corpo com comida estragada, eu não alimento minha mente com imagens, sons e notícias estragadas, que são putrefatas. Não vou alimentar. Entenderam? É uma alimentação saudável. Eu sou vegano nessas horas. Milarepa foi um yogi tibetano bastante conhecido por sua devoção inabalável por seu professor, bem como por seus muitos anos de retiro solitário de meditação. Em sua biografia, um discípulo canta as preces de Milarepa dizendo exatamente assim: você é tão realizado, tão sublime, com certeza você tem sido um Buda desde o princípio. Nós humanos não podemos sequer conceber quão imensa é a sua perseverança e devoção, que dirá praticá-las nós mesmos. Milarepa respondeu dizendo: ainda que sua prece para mim emerja de sua devoção, não há maior impedimento que este para sua prática. Olha aí. A falha reside em não reconhecer o poder e a eficácia do Dharma e a verdadeira natureza da conquista dos grandes yogis, cuja realização se dá especialmente graças à sua devoção unifocada à meditação. Então a nossa devoção, gente, tem que ser o Dharma, tem que ser a meditação, tem que ser a nós mesmos. Aquele professor, aquela figura que está na frente, ele é um farol. Quando tu afunda, tu olha assim, ele está ali. Sabe? Uma palavra basta. Um olhar basta. Sabe? É impressionante, assim. Às vezes só está perto, basta. Bom dia, Lu. E é isso que serve um professor. Basta estar perto. Esta é uma instrução profunda. Aqui, Milarepa mostra o verdadeiro trabalho do aluno. É fácil colocar o professor em pedestal, como esse aluno particular fez. E é fácil encontrar falhas no professor também. É fácil porque desse modo não temos de fazer o trabalho. Entenderam? O trabalho de se tornar argola. Não tão fácil é ver o professor além de nossas preferências e fantasias,
além de objetificação. Isso demanda alguma profundidade, alguma visão. Professor e aluno não são mutuamente excludentes. Eles dividem uma íntima relação de interdependência. Eles são gancho e argola. Isso é de tal forma, sim, que se entendermos a natureza da argola, naturalmente entenderemos a natureza do gancho. Até lá, nós nunca iremos verdadeiramente encontrar o professor. Então, vocês podem se perguntar, talvez sim, talvez não, como é que eu faço com os professores, aqueles que eu tenho dificuldade em lidar, porque tem alguns que a gente tem muita dificuldade em lidar. Eu os mantenho muito perto. Continuo avaliando, continuo estudando, continuo me incomodando com a forma, com o jeito, com as palavras, com a forma como explica, e aquilo bate em mim e sabe, nossa. E continuo estudando, porque é justamente isso. Ele é o gancho, ele não vai perder de ser gancho. Mas cabe a mim querer ser argola ou não. E aí eu vou vendo, enquanto ele continua me incomodando com a forma dele agir, dele ser, né, eu continuo tentando aprender. Tem alguma coisa em mim ainda que está impedindo que eu veja, sabe? E continuo estudando com esses professores. Alguns diretamente, outros indiretamente, né? Só pela internet. Alguns bem diretamente, assim, sendo aluno mesmo. E às vezes me incomoda. Encontrando o professor. Tudo certo até aí? Como diz a Marta, faz sentido para vocês? Pode parecer que o tema aqui é o professor, mas nossa investigação a respeito do professor apenas nos empurra de volta em direção a nós mesmos. Entenderam? Eu acabei de falar, né? É sobre nós, nunca é sobre o outro. É sempre sobre nós. De muitos modos, o caminho para se tornar uma argola é solitário. Pensamos como fazemos em todos os relacionamentos, que agora que temos um professor não estamos mais sozinhos. Finalmente, o vazio da solidão está preenchido. Mas percebemos no final que estamos mais solitários do que nunca. E nossa solidão é acentuada porque sabemos que a separação é inevitável e que é verdadeira sempre. Deu uma cortadinha, né? Voltou? Para mim voltou aqui. Alguém levanta a mão aí só para saber se voltou. Todo mundo aí? Ótimo, obrigado. Na literatura vajrayana há um padrão recorrente. Acontece sempre que o professor está prestes a deixar este mundo. Nesse momento, o professor transmite a essência do coração da linhagem para um discípulo. Na linhagem Nyingma, essa tradição começa com Garabdorj e continua por muitas gerações de praticantes até o grande adepto que o trouxe o budismo ao Tibete, o Guru Rinpoche, e sua principal discípula Yeshe Tsogyal. O cenário é este: o Guru Rinpoche está prestes a deixar este mundo, ele vai morrer. E sua discípula Yeshe começa a se lamentar. Ela arranca os cabelos, esmurra os braços contra as paredes e grita: como você pode nos deixar? Como pode ser tão cruel? Isto segue por algum tempo até que o Guru Rinpoche desce dos céus e canta para ela uma canção sobre impermanência. Você sabia que isto iria acontecer, diz ele. Esta é a natureza das coisas. Amanhã a gente continua essa função. Mas vamos seguir aqui só mais parágrafo. Mas isso de modo algum pacifica Yeshe Tsogyal. De novo ela começa a se lamentar, implora que o Guru fique e jogue os braços contra as pedras até que seus membros comecem a sangrar. É um negócio violento. Então o Guru Rinpoche reemerge. Mas desta vez ele faz uma pequena caixa de joias do tamanho da unha de um polegar descer do céu. A caixa de joias contém a essência do coração dos ensinamentos, o Nitgin. Quando a discípula segura a caixa de joias nas mãos, ela relaxa, para de chorar e finalmente entende a natureza do relacionamento como um todo. Amanhã a gente segue essa saga. Bom dia, Fabiola. Bora lá?
Coloquem o corpo numa posição confortável para vocês agora. E estando nessa posição confortável, observe tudo que surge no corpo, a forma como ele vai se tornando adaptado no lugar onde você se encontra. E aos poucos comece a perceber os sons à sua volta. O gosto na boca. Os cheiros. As sensações no corpo. Partes tensas, partes relaxadas. E na prática de ontem nós fizemos um agradecimento ao corpo, da forma como ele se encontra, fazendo um escaneamento pelo corpo. E mesmo que tenha alguma parte do nosso corpo que não esteja funcionando bem, na prática de ontem, nós agradecemos pelo esforço, pelo empenho que ele vem fazendo em se manter, pela luta que ele está fazendo para poder funcionar. Vocês escolheram um órgão, uma parte do corpo, alguma localização, seja barriga, seja abdômen, braço, coração, pulmão, aonde for. E vocês agradeceram pela força, pelo empenho, pela luta que ele vem fazendo. Hoje nós vamos agradecer a mente. Essa mente que nós mesmos construímos e que nós mesmos a adoecemos. Talvez, momentaneamente, a sua mente esteja ansiosa, seja uma mente que esteja em algum traço depressivo, algum pânico, alguma tristeza, alguma angústia, alguma falta, alguma perda. Observe essa mente sem se apegar a esse sentimento, apenas valide, eu tenho isso provisoriamente, talvez por mais algum tempo, mas não é permanente. E agradeço o esforço da mente por tentar se livrar. Toda vez que ela vê um pet, um animal, uma flor, ela se anima, ela vê a beleza das coisas. Toda vez que se come uma comida, ela sente o sabor e gosta. É ela se animando, mostrando que é bom nas pequenas coisas. Agradeça esse esforço da sua mente, tentando lhe mostrar as pequenas alegrias da vida, constantemente, para que você perceba que ela está tentando se curar. Perceba isso e agradeça esse esforço. E toda vez que surgir algo como uma alegria momentânea, um prazer, alguma coisa que lhes tire desse sofrimento que talvez você esteja passando, olhe e agradeça. Que bom que você está me mostrando isso.
Faça uma inspiração profunda. Retornem aqui. Agora. Hoje é quinta-feira. Amanhã a gente segue com o Dharma. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos.